Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Curve a sua cabeça nesse momento em oração. Peça ao Senhor que fale com você essa noite através da palavra dele. Grande Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pois Tu és o nosso Deus, Deus único, verdadeiro, justo, santo. Deus que nos chamou para si, Deus que nos tornou povo de propriedade exclusiva, Deus que nos fez nação santa, sacerdócio real. Senhor, nós louvamos ao Senhor, Pai, pois Tu és o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso amigo, aquele em quem nós confiamos, aquele em quem nós depositamos a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa confiança, aquele de quem nós dependemos, Senhor. E, ó Deus, essa noite, enquanto como povo do Senhor, nós entramos na Tua presença, nós rogamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração com poder e autoridade, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra, Deus, possa tocar o mais íntimo do nosso ser, produzindo, ó Deus, mudança de vida para a honra e glória de Deus, Pai. Esse é o desejo do Seu povo, Deus, enquanto nos achegamos diante de Ti nessa noite para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, né? Texto da nossa meditação nessa noite. Capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. Faremos essa leitura todos juntos, a uma só voz, para termos o nosso momento de confissão a Deus dos nossos pecados, momento de contrição e confissão. Texto que fala a respeito da obra de Cristo, daquilo que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. Leitura a uma só voz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor nosso Deus. Paulo falando a respeito da salvação obtida em Cristo Jesus, e ele diz que Cristo Jesus nos libertou do império das trevas. Que em Cristo Jesus nós temos a redenção, a remissão de pecados. Cristo Jesus é aquele que nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante de Deus. Em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós teremos alguns instantes de oração silenciosa. Curva a sua cabeça, peça perdão a Deus. Nós temos dito, né, não faça desse momento apenas um momento metódico, mecânico, apenas algo que você faz no automático aos domingos. Confesse a Deus as suas falhas, as suas transgressões.
Busque diante dele o perdão nesse momento. Após alguns instantes, eu vou convidar o presbítero Gessé que se erga sobre os seus pés e que eleve a Deus uma oração em voz audível. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus com algumas canções. Nossos irmãos da equipe de louvor estão com a palavra neste momento, conduzir-nos em adoração a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos estar colocando de pé para que nós possamos estar adorando e louvando o nome do nosso Senhor. O hino que nós vamos cantar agora, ele diz que és tu a única razão, que Cristo possa estar sendo sempre a nossa única razão, a razão do nosso viver, a razão do nosso louvor, a razão de nós estarmos buscando cada dia mais a presença dEle. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu
única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Nós vamos cantar agora o hino que diz: quero louvar-te sempre mais e mais. Gostaria que a igreja pudesse estar louvando e adorando ao Senhor com palmas, soltando bem suas vozes. Hoje nós estamos sendo nossos instrumentos. Nós precisamos muito da ajuda da igreja para estar louvando e adorando o nome do Senhor. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti.
cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. O próximo cântico que nós vamos cantar agora é Quem nos separará do amor de Cristo? E nós, na estrofe, diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Não tem corona, não tem problemas financeiros, não tem problemas de saúde, que nada pode nos separar desse amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada. Nós vamos estar cantando agora o hino ordinário de número 62, e com ele a igreja está em liberdade, está trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças
Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando seu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigo e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Louvado seja nosso Deus. Vamos, meus irmãos, meditar na palavra do Senhor nessa noite. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Se você não fechou, tem sua Bíblia aberta. Se você a fechou, abra novamente. Colossenses, capítulo 1. Nossa meditação e crescimento nessa noite. Durante o mês de janeiro, nós temos falado sobre o que é ser uma igreja viva. E nós temos sido chamados pelo Senhor à atenção de que nós precisamos ser uma igreja viva. Uma igreja que depende, que confia do Senhor. Uma igreja que imita o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que manifesta valores de perdão, de humildade. Que manifesta valores no relacionamento interpessoal. Nós temos sido exortados pela palavra do Senhor a caminhar nessa direção. E hoje nós vamos ver o que Paulo fala com a igreja em Colossos. E o que nós podemos aprender a respeito do ser uma igreja viva. Carta de Paulo aos Colossenses, tá? Depois de Filipenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1. Inicio a leitura no versículo 1. Ouça com atenção a palavra do Senhor nessa noite. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos,
por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Deus. Diante, ó Deus, desse texto sagrado, sagrado porque foi inspirado pelo Teu Espírito Santo. Sagrado, Deus, porque homens santos escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. E nós rogamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra para que ela fosse escrita, fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, que nós sejamos, ó Deus, incomodados, que sejamos, ó Deus, confrontados, possamos, ó Deus, partilhar e aprender, ó Deus, mais da palavra do Senhor para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Muda, Deus, o nosso coração, transforma, Deus, a nossa maneira de viver, para a honra e glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma epístola do apóstolo Paulo, falando à igreja, falando às igrejas, e escrevendo e dizendo princípios, valores. Paulo sempre abre, né, as suas cartas fazendo saudações, trazendo saudações. E aqui ele e Timóteo se dirigem aos irmãos, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Santos e fiéis, irmãos que são separados e irmãos que vivem uma vida de fidelidade. Nós temos sido exortados, nós temos sido incomodados pela palavra de Deus e temos falado, temos trazido à igreja a necessidade que nós sejamos santos. A necessidade que nós sejamos santos. A palavra do Senhor é dirigida aos santos. Nós temos visto lá em Apocalipse o destino final que aguarda os santos, os eleitos, os separados em Deus. A palavra santo na Bíblia tem a ver com ser separado. Deus nos separou para si. Deus escolheu um povo para ser o seu povo. Deus chama Abraão. Gênesis 12 nos narra essa história, registra essa história. Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero fazer uma aliança com a sua descendência. Eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma numerosa descendência. Você vai ter filhos e netos e bisnetos e tataranetos. E de você eu vou fazer um povo, o meu povo. O povo chamado pelo nome do Senhor. Seja uma bênção. Se tu uma bênção. Desde então, desde que o Senhor separou Israel para si, Deus vem convocando Israel ao longo da história para proclamar a sua glória e proclamar a sua glória às nações. E nós, como igreja, pós-Novo Testamento, nós temos essa mesma missão. Jesus comissionou os seus discípulos dizendo: vão por todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos, batizem as pessoas, ensinem-os a guardar os meus ensinamentos, os meus mandamentos. Nós somos santos, separados pelo Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, conforme o apóstolo Pedro escreve na sua carta, nação santa, sacerdócio real. Nós somos separados pelo Senhor e separados com um propósito, separados com o objetivo de vivermos uma vida de santidade, de vivermos uma vida que manifesta a glória do Senhor diante do mundo. Deus chama Abraão, Deus faz aliança ali com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e não foi à toa que essa aliança foi feita, mas aquele povo deveria abençoar, manifestar a glória de Deus perante as nações. Na sua casa, Abraão, em você, Gênesis 12:3, serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Nós somos santos, separados pelo Senhor. Paulo se dirige à igreja em Colossos, a igreja reunida ali, e ele diz àquela igreja: meus irmãos, vocês são separados e fiéis em Cristo. E fiéis em Cristo.
E por que Paulo afirma essas coisas a respeito dessa igreja? Por que ele saúda? Por que ele cumprimenta essa igreja dessa maneira? Ele vai explicar dos versículos 3 ao versículo 8. Ele diz que sempre agradece a Deus, ele, Timóteo, né, o verbo está no plural, damos sempre graças a Deus. Nós sempre agradecemos, nós sempre manifestamos ações de graça quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para todos os santos. Paulo está mostrando aqui um motivo de dar graças pela igreja, por causa da fé em Cristo e por causa do amor para com todos os santos. Nós já falamos aqui, já abordamos aqui a questão da fé. A fé que, conforme diz o autor aos Hebreus, capítulo 11 da sua carta, a fé que é a certeza, é a convicção de fatos que se esperam, daquilo que nós ainda não vemos, mas temos a certeza de que vai acontecer. Meus irmãos, caminhar com Deus, andar com Deus, é viver uma vida de fé. É viver uma vida de fé. E Paulo está apontando aqui diretamente para essa igreja, está falando que, olha, nós ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Da fé que vocês têm em Cristo Jesus. O que é crer em Cristo Jesus? O que é crer em Cristo Jesus? Como estamos buscando ser uma igreja viva, nós precisamos voltar ao fundamento das coisas. Nós precisamos voltar à origem. O que é crer em Jesus de fato? O que é viver uma vida de acordo com aquilo que já foi alcançado? Nós vemos o apóstolo Paulo exortando isso aos Filipenses, aos Efésios, agora aos Colossenses ele vai dizer isso também no versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor. Paulo está apontando para a maneira como nós vivemos. Será que nós somos uma igreja viva, uma igreja que manifesta crer naquilo que Jesus Cristo fez? Será que nós temos sido uma igreja viva, uma igreja que tem fé na obra que Cristo realizou na cruz? Ou será que a gente vive de historinha? Será que a gente vive de historinha? No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, agora nós aguardamos a Páscoa para poder falar da morte e da ressurreição de Jesus? O que esse sacrifício que Jesus Cristo realizou, o que o preço que Jesus Cristo pagou ali na cruz tem influenciado, tem impactado o seu viver diário? De que maneira você tem vivido demonstrando ter fé em Cristo Jesus? O que é que se tem ouvido a respeito da sua fé? Paulo escreve àquela igreja e está dizendo, olha, nós temos agradecido a Deus, as nossas orações são em ação de graças a Deus, por causa da fé que vocês manifestam em Cristo Jesus. Ele está dizendo, porque vocês são crentes de fato, crentes verdadeiros, vocês testemunham da obra que Cristo realizou na vida de vocês. E ele vai explicar aqui como é que essa igreja faz isso. Mas será que nós temos testemunhado? Será que nós temos vivido uma vida de fé? Uma vida que manifesta a obra de Cristo em nós? Será que nós temos vivido de maneira já alcançada? Meus irmãos, Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou. Ele nos deu a vida eterna. Nós somos chamados para ser um povo santo e fiel diante de Deus. Nós somos chamados para ser uma nação, um povo que faz diferença no mundo. E onde está a nossa pregação? Qual tem sido o nosso conteúdo? O que é que nós temos compartilhado? O que é que nós temos demonstrado com a nossa vivência diária? Olha o que Paulo fala da igreja em Colossos. Nós temos ouvido da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos. Vocês são uma igreja que amam, de fato, os irmãos em Cristo. Vocês são uma igreja que amam de fato os irmãos em Cristo. O amor que vocês têm para com todos os santos tocou os nossos corações. Como é que essa igreja vivia uma vida de fé? Como é que essa igreja manifestava a fé em Cristo Jesus e o amor para com todos os santos? Versículo 5 aí do capítulo 1. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, tudo isso é alcançado porque esse povo foi transformado pelo poder do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Essa igreja pregava o Evangelho.
A igreja em Colosso é uma igreja que prega o Evangelho. A igreja em Colosso é uma igreja que transmite, que comunica, que fala, que distribui a mensagem da verdade, aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por nós. Nós temos hoje a impressão, eu sinto isso muitas vezes com relação a mim mesmo. Tive a oportunidade no final do ano e início desse ano de fazer algumas ações evangelísticas em Belo Horizonte com um grupo da Jocum, jovens com uma missão. E nós somos despertados a comunicar o Evangelho, a simplesmente dizer para as pessoas: olha, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele quer ter um relacionamento com você. Hoje eu sinto que muitas vezes eu e aqueles que estão ao meu redor, nós temos como pressuposto que as pessoas já ouviram falar sobre Jesus, as pessoas já conhecem a Jesus. As pessoas estão cansadas de ouvir falar sobre Jesus, mas o nosso dever como igreja é testemunhar. Paulo está dizendo: a esperança que está guardada para vocês nos céus, igreja em Colosso, é porque a palavra da verdade do Evangelho chegou até vocês e está se espalhando por todo o mundo, produzindo fruto. E aí ele vai citar o exemplo de Epáfras. Lá em Atos 17, versículo 1, diz que quando eles chegam a Tessalônica, já havia um grupo de irmãos reunidos ali. Provavelmente esse movimento foi começado por esse homem. Esse homem estava se dedicando à pregação do Evangelho. Nós não temos cartas escritas por ele, nós não temos uma grande história, um grande relato bíblico a respeito dele, mas ele estava gastando a sua vida, dedicando a sua vida, se entregando, pregando, anunciando a palavra de Deus. Eu e você somos chamados para fazer isso. Por causa da fé em Cristo Jesus, por causa do amor pelas pessoas, porque nós queremos ver o mundo ouvindo a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, a verdade que transforma, porque nós queremos que a igreja, a noiva, seja ataviada, esteja preparada para o grande banquete com o Cordeiro. Será que nós temos feito isso? Será que eu e você temos comunicado, temos falado às pessoas sobre o amor de Jesus que pode mudar vidas? Ou o sacrifício que Jesus fez na cruz não mudou a sua vida? Não mudou a minha vida? Ou será que nós temos vivido na mesmice, sem falar, sem anunciar, sem dizer para as pessoas: olha, se você ainda não acordou, você precisa de Jesus. Olha, se você ainda não sabe, Jesus quer ter um relacionamento com você. Se anunciar o Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que tiver fé nele, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o motivo, essa é a razão de Jesus Cristo ter se encarnado, essa é a sua missão. Nós lemos aqui a partir do versículo 13, como ele realizou a nossa reconciliação na sua carne, como ele fez paz pelo sangue, diz o versículo 20 aí. Jesus mudou a nossa história, mudou a nossa vida, mudou o nosso status. Nós estávamos presos no império das trevas, mas Ele nos libertou. Essa é a mensagem que nós devemos e que nós precisamos anunciar ao mundo. Nós precisamos dizer ao mundo sim, que Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo morreu para nos salvar, para nos libertar do jugo da escravidão do pecado. Eu estou cansado de ouvir isso. As pessoas já ouviram isso, todo mundo já sabe isso. Mas quem opera, quem faz a obra, é o Espírito Santo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Versículo 8. Paulo está dizendo: quem está trabalhando, quem faz as coisas acontecerem, quem faz as vidas serem transformadas, é o poder do Espírito. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que transforma vidas. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem dos seus pecados. É o Espírito Santo que é o consolador, o confrontador, aquele que vem para nos mostrar a realidade do nosso estado caído, afastados de Deus. E eu e você precisamos falar disso ao mundo. E talvez você hoje precise repensar a respeito da sua fé e do seu amor em Cristo Jesus, porque a fé em Cristo Jesus e o amor por todos os santos é manifestado na pregação do Evangelho. E se nós não temos pregado, e se nós não temos falado de Jesus para as pessoas, talvez o nosso coração esteja empedrando de novo. Talvez o nosso coração esteja empedrando de novo.
O Senhor usa os seus profetas para dizer a Israel, né, que Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, e nós dizemos isso, que nós o recebemos, mas nós sabemos que Ele é quem nos escolhe, Ele é quem vem ao nosso encontro. Mas quando você professa a sua fé, quando você diz, eu creio em Jesus, eu creio naquilo que Jesus fez, eu creio que Jesus Cristo mudou a minha vida. Quando você tem esse ato, essa atitude, o seu coração é quebrantado, é transformado. E agora, como resultado disso, nós precisamos falar para o mundo. Nós precisamos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Ser uma igreja viva é ser uma igreja que prega o Evangelho às pessoas. Prega o Evangelho às pessoas. Uma das coisas que nós gastamos muito tempo fazendo, às vezes, é anunciando a igreja, a denominação, e convidando as pessoas para virem à igreja. Eu não estou dizendo que isso é errado, irmão, que você não deva fazer isso. Mas nós somos chamados primeiramente para anunciar Jesus Cristo ao mundo. Você é chamado para falar sobre Jesus, para falar daquilo que Ele fez na sua vida, para ir pelas nações pregando o Evangelho, para dizer a toda criatura que Jesus Cristo veio ao mundo, para anunciar a salvação entre os homens. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para isso, para anunciar, para falar de Jesus, para falar do poder regenerador do Espírito Santo, do poder que transforma vidas. Esse é o poder do Senhor, e esse é o resultado no coração daqueles que têm manifestado fé em Cristo Jesus e amor por todos os santos. Isso é ser uma igreja viva. Ser uma igreja viva é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho aos perdidos é compartilhar da missão que Jesus nos entregou. Já disse outras vezes para os irmãos, a grande comissão tem esse nome, porque é a própria missão de Cristo compartilhada com os seus. Essa é a ideia de comissão, ela não é realizada sozinha. Jesus recebeu uma missão e por isso ele diz lá em Mateus 28:18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E então ele comissiona, ele entrega essa missão aos seus discípulos e diz, trabalhem também, façam discípulos de todas as nações. Preguem o Evangelho, pregue o Evangelho. Paulo escreve a Timóteo e fala com ele, Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, prega essa palavra, que é a verdade, que é o que pode transformar as pessoas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos têm sido dadas, de pregar o Evangelho. E se isso não tem sido manifestado na sua vida, se você não tem anunciado de Jesus para as pessoas, se você não tem falado desse amor que muda vidas, que transforma vidas, você precisa pensar, como está o seu coração? Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está a sua fé? Será que nós cremos que Jesus Cristo é aquele que pode ressuscitar mortos? Será que nós cremos que Jesus Cristo é aquele que pode restaurar a vista aos cegos? Será que nós cremos que Jesus é aquele que promove o verdadeiro deleite, o verdadeiro prazer e que se envolve em sofrimento? Que Ele disse, tomem sobre vocês o meu fardo, o meu jugo que é leve, é suave, e lancem sobre mim as preocupações do fardo de vocês. Como é que tem estado o nosso relacionamento com Cristo Jesus? Paulo continua escrevendo aquela igreja, falando de oração, e ele diz, por esta razão, vocês têm caminhado, vocês têm anunciado o Evangelho, vocês têm pregado, vocês têm manifestado o amor por todos os santos, a fé em Jesus Cristo, e por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. É muito interessante porque Paulo está escrevendo a uma igreja e essa carta parece não trazer tantas exortações quanto as outras. Em outras cartas, por exemplo, aos Filipenses, nós ouvimos o pastor Josimar pregando no domingo passado. Paulo exorta aqueles irmãos a respeito da unidade, eles estavam desunidos. Na carta aos Efésios, Paulo exorta aqueles irmãos a respeito do serviço, a necessidade de trabalhar, de servir a Cristo. Aqui em Colossenses, Paulo elogia esses irmãos e diz, olha, vocês têm realizado o trabalho, vocês têm compartilhado o Evangelho, vocês têm pregado, têm anunciado, nós agradecemos a Deus, mas nós também pedimos a Deus
para que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo vai dizer àquela igreja: olha, nós também pedimos a Deus que dê a vocês discernimento espiritual. No capítulo 3 dessa carta, Paulo vai falar, com essa igreja: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui dessa terra. Pensai nas coisas lá do alto. Busquem as coisas do alto. Tenham visão espiritual, tenham discernimento espiritual. Nós falamos aqui na última quarta-feira a respeito da Santa Ceia e do batismo, esses sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. Está lá no nosso grupo no Facebook. Se você não viu, você tem a oportunidade de assistir. E nós lembramos aos irmãos da igreja de que nós também somos seres espirituais, porque nós nos esquecemos disso com a rotina do dia a dia. Nós nos esquecemos aquilo que Jesus diz à mulher samaritana em João 4. Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós nos relacionamos com um ser que é espiritual e nós também o somos. Além de você viver o seu viver cotidiano, diário, além de você ter que acordar todas as manhãs, lavar o seu rosto, escovar os seus dentes, tomar um banho, fazer um café, andar, caminhar, preparar o seu almoço, vestir seu uniforme e trabalhar. Além de todas essas tarefas cotidianas que parecem preencher, ocupar todo o nosso tempo, nós somos seres espirituais, nós nos relacionamos com um Deus que é espírito. Deus é espírito, e para isso, para entender isso, meus irmãos, é necessário o elemento da fé. Nós já passamos por ele aqui. Paulo já falou a respeito da fé, e porque esses irmãos têm fé, ele diz: olha, nós oramos para que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Que vocês tenham discernimento espiritual. Que vocês conheçam aquilo que vem de Deus. Muitas vezes nós lidamos com a Bíblia, de forma técnica. Nós olhamos para as Escrituras, nós procuramos conhecer o significado das palavras, o sentido dos verbos, mas nós esquecemos do autor que inspirou essa palavra santa para que falasse, para que se comunicasse conosco. Nós esquecemos de dobrar os nossos joelhos e nos colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, que a Tua palavra atinja o meu coração, que a Tua palavra fale comigo. Senhor, transforma a minha vida, corrige aquilo que está errado, me livra da minha pecaminosidade, me livra de mim mesmo, da minha vontade, da satisfação do meu ego, dos meus desejos. Me ensina a viver para a glória de Deus. Me ensina a viver para a glória de Deus. Nós aprendemos tanto a citar, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus está lidando ali com a ansiedade pela vida. Ele fala de elementos essenciais à nossa manutenção diária: alimento, roupa. E ele diz que Deus Pai nos dá todas essas coisas. Pensai nas coisas lá do alto. Paulo ora por essa igreja e diz: meus irmãos, está ótimo, que bênção, vocês têm pregado o evangelho, vocês têm comunicado a verdade de Deus, isso tem se espalhado pelo mundo afora, tem dado frutos, mas é necessário que vocês tenham discernimento espiritual. É necessário que vocês tenham discernimento espiritual, que vocês enxerguem as coisas de forma espiritual. Vocês aprendam a lutar também de joelhos, a manifestar também a sua opinião, a sua posição de joelhos diante de Deus, usando a palavra de Deus, falando a respeito dos decretos de Deus. E o objetivo disso, Paulo fala aí no versículo 10, nós oramos para que vocês tenham muito conhecimento, para que vocês tenham discernimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo está dizendo, o motivo de nós orarmos, o objetivo de nós orarmos para que vocês tenham mais conhecimento espiritual, para que vocês tenham mais discernimento espiritual, é para que vocês vivam de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, se desenvolvendo na fé, amadurecendo a fé de vocês. Pedro escreve em sua carta, dizendo que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a salvação quer dizer trabalhar para crescer, para amadurecer.
A gente não pode mais ficar perdendo tempo discutindo questões que não valem mais a pena. Às vezes vamos falar do verdadeiro evangelho, daquilo que pode mudar a nossa vida, de Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que é o pão vivo que desceu do céu, Ele que é a porta das ovelhas. Ele que é a fonte de água viva. Nós precisamos gastar o nosso tempo, gastar a nossa vida, gastar as nossas energias, buscando conhecer mais o Senhor, porque é isso que nós vamos levar, irmãos. É isso que nós vamos levar. O que vai com a gente após a morte é o relacionamento que nós tivemos com Deus. Ou andamos com Ele, ou andamos sem Ele. É isso que nós vamos levar. Você pode acumular tesouros, você pode juntar as melhores coisas, os melhores estudos, o melhor tipo de conhecimento, ter todos os diplomas do mundo, ter as melhores roupas, os melhores sapatos, carros, bens. Você pode ter frequentado até a melhor igreja, a mais esteticamente bonita. O que você vai levar é o seu relacionamento com Deus. Ou você andou com Ele, ou você andou sem Ele. É isso que vai te acompanhar pela eternidade. E Paulo está dizendo, a nossa oração é para que vocês tenham mais conhecimento de Deus, para viverem de modo digno do Senhor. A vida do cristão é uma vida diferente. Era por isso que Jesus incomodava tanto. Era por isso que Jesus incomodava tanto. É por isso que falaram coisas dele que não era verdade. É por isso que ele era questionado o tempo todo, criticado o tempo todo. Porque o modo de viver do Senhor Jesus era diferente. Os fariseus, os saduceus, os estudiosos da lei, da Bíblia, estavam lá acusando ele, falando, mas você cura no sábado. Ah, você faz o bem no sábado, você faz isso. Você come com pecadores, você se assenta em lugares e com pessoas com as quais você não deveria assentar. Jesus incomodava pela forma como ele vivia. Nós somos chamados a viver de modo digno do Senhor, para o agrado do Senhor, para o inteiro, o completo agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra. Sal da terra, luz do mundo. É moto de sociedade interna, né, da UPA. Tem sido citado como versículo, como lema, como motivador de igreja, como tema. A sal da terra e luz do mundo. E que diferença que nós temos feito. Lá no meu prédio onde eu moro, na sua casa, na sua rua, com a sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola. Que diferença nós temos feito. Quantas vezes nós falamos de Jesus para as pessoas? Na igreja é fácil, é simples. O nosso desafio é sermos sal da terra e luz do mundo, frutificar em toda boa obra, fazer a diferença, iluminar, apontar o caminho. Nós somos chamados para ser uma igreja viva, uma igreja que prega o Evangelho de Deus. E Paulo conclui, né? Cheios do conhecimento de Deus, cheios de discernimento espiritual, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, sem erros, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Cheios do conhecimento, cheios de discernimento espiritual, crescendo no relacionamento com Deus, desenvolvendo a nossa salvação, desenvolvendo o estar na presença de Deus, desenvolvendo o nosso conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Nós lembramos aqui, pela manhã, a fala do Senhor Jesus, lá em Atos. Lucas registra, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa é a promessa que Jesus fez aos seus discípulos, essa é a promessa que Jesus deixou à sua igreja. Uma igreja viva, uma igreja cheia de poder, uma igreja que testemunha de Cristo, que fala de Jesus para as pessoas. E o que está faltando para a gente fazer isso?
A gente vem para cá, nós nos reunimos e nós reclamamos aqui que o mundo está cheio de maldade, que o mundo está perverso, que a política está tudo errado, que na educação está cheio de problema, que na família está cheio de problema. E nós temos a solução, nós conhecemos a solução e nós não apresentamos isso ao mundo. E nós não falamos de Jesus para as pessoas. E nós perdemos a oportunidade de compartilhar aquilo que é vida, aquilo que é pão, aquilo que de fato pode satisfazer o homem. Uma igreja cheia de poder, testemunha de Cristo, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Fruto do Espírito, longanimidade, ser longânimo, ser paciente, esperar. A ideia de ser perseverante passa pela paciência, porque se você não tem paciência, não vai ser perseverante. Ser perseverante é não desistir, é ir em frente, é tentar e tentar e tentar, e tentou uma vez, tenta duas, tenta três. Mas eu já falei de Jesus para minha vizinha, mas eu já chamei minha vizinha para vir na igreja, chama de novo, e de novo, e de novo. Convida, insiste, ora, coloca diante de Deus, tenha discernimento espiritual. Não é para você ser aquele vizinho, né, também, que vai lá todo dia bater na porta da pessoa e incomodar, não. Ora, pede a Deus sabedoria. Paulo falou disso aqui, sabedoria e entendimento espiritual, no versículo 9. Senhor, me dá sabedoria para eu falar, me dá oportunidade para eu poder chegar, me dá a chance para eu poder comunicar e falar do Senhor Jesus. Mas faça, haja, ore, peça a Deus para te dar a chance, para te dar a oportunidade, porque Ele vai dar. Porque Ele vai dar. Isso é manifestar o poder de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Agradecendo a Deus porque fez com que vocês entendessem a verdade do Evangelho. Fez com que vocês entendessem a verdade do Evangelho. Uma igreja viva é uma igreja que testemunha de Jesus. Eu preciso fazer isso, irmãos. Eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso. As irmãs da SAF já receberam aí na última plenária o desafio, né, de cuidar de alguém. De falar, de acompanhar, de aconselhar, de orar pelas pessoas dentro do corpo, dentro da igreja. Mas nós também precisamos anunciar, pregar o Evangelho e dar mais um passo, dar um passo de fé e falar de Jesus para as pessoas. Eu quero isso para mim. Eu quero ser essa igreja viva. Uma igreja que fala de Jesus para as pessoas. Anuncia o Evangelho às nações. Essa é minha tarefa. Essa é minha luta diária. É meu dever diário. Falar, comunicar. E você que é pai, que é avô, que é avó, que é mãe, você tem a responsabilidade dentro de casa de anunciar o Evangelho para os seus. E você que é irmão, que é irmã, que é sobrinho, que é tio, que é primo, você tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho para os seus. Falar de Jesus para a sua família. Falar de Jesus para o seu vizinho. Falar de Jesus para os seus amigos. Falar de Jesus no seu trabalho. Às vezes, irmão, você não vai ter que usar muita palavra, não. Peça a Deus sabedoria, conhecimento da vontade de Deus, entendimento espiritual, para que você possa viver de modo digno do Senhor. Jesus diz lá em João 15, que Ele é a videira verdadeira, que o ramo que está ligado nele, o ramo que está vinculado nele, aquele que é membro do corpo de Cristo, não estou falando de ser membro da igreja, estou falando de ser membro do corpo de Cristo, ter fé em Jesus, crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que liberta o homem. Aquele que é membro do corpo de Cristo, o ramo que está ligado na videira, este dá fruto. Este dá fruto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a frutificar para a honra e glória de Deus Pai. Viver de modo digno do inteiro agrado do Senhor. Frutificando em toda boa obra. Uma igreja viva é uma igreja que testemunha de Jesus. É uma igreja que fala de Jesus. Não perca as oportunidades que o Senhor coloca diante de você. Usa as suas redes sociais. Usa a sua vida. Usa o seu testemunho pessoal. Compartilhe. Fale de Jesus para as pessoas.
Fale de Jesus para as pessoas. E não faça isso pensando assim, não é uma meta, né? Vamos ver quem vai ganhar, irmãos, a grande competição de ganhar mais membros para a igreja. Não é isso. É obedecer à ordem do Senhor Jesus. É obedecer aquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Façam discípulos. Façam discípulos. A minha missão, a autoridade que o Pai me deu, eu compartilho com vocês. Façam discípulos. Eu e você precisamos disso. Se queremos ser uma igreja viva, nós precisamos compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra dele, encerrando esse culto. Quero agradecer aos nossos visitantes, né? A vizinha da Pâmela e do Paulo está ali com as crianças. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Todos os nossos irmãos que vieram lá do São Pedro também, né? Lá do Veredas, estão conosco. Muito obrigado pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui. É sempre muito especial nós estarmos reunidos como família da fé, como irmãos em Cristo. E não deixe, irmão, não perca a oportunidade de congregar, de estar junto com a igreja de Deus. Às quartas-feiras nós temos tido estudo bíblico, às 19h30 aqui na igreja. Participe também, mesmo que seja da sua casa, acompanhando lá através do grupo no Facebook. Participe deste momento que tem sido muito abençoador também para as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, vamos orar encerrando esse culto. Receber a bênção do Senhor. Eterno Pai, nós somos o Teu povo, Senhor. Nós somos o Teu povo, ó Deus, e o desejo do nosso coração é sermos uma igreja viva. E por isso, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo orou pela igreja em Colossos, ó Deus, nós oramos pedindo ao Senhor, Deus, que nós possamos transbordar em toda a sabedoria, em pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós possamos, ó Deus, ser cheios, ó Deus, ser fortalecidos pelo poder do Senhor, Deus. Testemunhar de Cristo Jesus, ó Deus, falar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, da maneira como o Senhor nos transformou e tem nos transformado, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor nos acompanhe no decorrer dessa semana e nas nossas tarefas, nos nossos afazeres, Pai. Que nós possamos, ó Deus, nos alimentar da Sua palavra, buscar ao Senhor em oração, ó Deus, e também testemunhar, testificar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas para todo mundo. E agora, meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as ternas comunhões e consolações do doce Espírito Santo repouse sobre você e sobre toda a família da fé, espalhada em todo o canto dessa terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Vão em paz, meus irmãos.